Quem sofreu se amargurou, viu a cruz e a vida em tons reais. Quem no certo procurou, mas no errado se perdeu, precisou saber recomeçar. Só quem perdoou na vida sabe o que é amar, porque encontrou na derrota algum motivo para lutar. E assim viu no outono a primavera, descobriu que é no limite que a vida faz crescer, que o verso tem reverso, que o direito tem o avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários, que a saudade é um lugar que só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar, que o perto tem distâncias, que o esquerdo tem direito, que a resposta tem pergunta e o problema solução, e que o amor começa aqui, no contrário que há em mim, e a sombra só existe quando brilha alguma luz. Só quem soube duvidar pôde enfim acreditar, viu sem ver e amor sem aprisionar. Quem no pouco se encontrou aprendeu a multiplicar, descobriu o dom de eternizar. Só quem perdoou na vida sabe o que é amar, porque aprendeu que o amor só é amor se já provou alguma dor. E assim viu grandeza na miséria, descobriu que é no limite que a vida faz crescer, que o verso tem reverso, que o direito tem o avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários, e a saudade é um lugar que só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar, que o perto tem distâncias, que o esquerdo tem direito, que a resposta tem pergunta e o problema solução, e que o amor começa aqui, o contrário que há em mim, e a sombra só existe quando brilha alguma luz, que o verso tem reverso, que o direito tem o avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários, e a saudade é um lugar que só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar, que o perto tem distâncias, que o esquerdo tem direito,
que a resposta tem pergunta, que o problema a solução, e que o amor começa aqui, no contrário que há em mim, e a sombra só existe quando brilha alguma luz. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Cada vez mais o movimento da vida me levando a compreender a partir da minha experiência e da experiência de vejo quem vivendo ao meu lado, que a verdadeira experiência de Deus, ela nos posiciona num contexto de maturidade que nos livra de todos os pesos e as amarras que o infantilismo nos coloca. Já me explico. Muitas vezes nós alimentamos visões muito infantis a respeito da vida, do outro, até mesmo da nossa relação com Deus. Quantas vezes nós nos pegamos alimentando um jeito infantil de ser religioso? Que é quando a gente não tem maturidade suficiente para entender que Deus não vai fazer todas as nossas vontades, que não é próprio de quem ama realizar todas as vontades da criatura amada, porque isso significa retirar da criatura amada a oportunidade de crescer com as próprias dificuldades que são próprias da vida. Próprias dificuldades próprias da vida, não. Com as dificuldades que são próprias da vida. Que muitas vezes o nosso amor, ao invés de proteger, ele desprotege, porque ele infantiliza. Ele é muitas vezes marcado por faltar realidade, né, no amor. É igual a pessoa que está apaixonada, né? Ela não consegue ver a realidade. Uma mente apaixonada, uma mente que está muito envolvida com uma outra pessoa que acabou de chegar, é um perigo. É um perigo tomar decisões erradas. A paixão cega. Gosto sempre dessa diferenciação, né? A paixão é a antessala do amor. A gente só pode dizer que ama depois de ter apagado todos os fogos incendiários da paixão, porque eles são perigosos. O amor não. O amor é aquele sentimento que te deixa, continua apaixonado no sentido, né, pleno da palavra, no sentido de ter a paixão já dominada, mas o amor encaminhado. Porque a paixão não lhe permite muita crítica. Você não gosta nem que o outro coloque defeito naquele que você acabou de descobrir por quem você está apaixonado. Porque se você não descobre defeito, imagina se você vai admitir que o outro venha colocar. O amor não. O amor é quando nós já apagamos os fogos incendiários da paixão e a gente consegue olhar para o outro com realidade. Aí você percebe que ele tem defeitos, que ele tem qualidades, que ele tem virtudes, não é? Que ele é uma pessoa virtuosa, mas que ele é também uma pessoa limitada. E mesmo assim, olhando para o pacote completo, você decide que você quer viver esse relacionamento. Isso é um amor maduro. Dentro de uma concepção infantil, nós vamos acreditar que o amor não contempla defeitos, que o amor não contempla limites. São os mitos, né, que eu trato no meu livro Quem Me Roubou de Mim. O mito do amor romântico fez isso com a gente. A partir de histórias maravilhosas, né, de amores perfeitos, que passam por grandes dificuldades e que depois termina todo mundo feliz para sempre. Esse feliz para sempre, ele existe desde que você compreenda esse feliz para sempre como uma luta diária para que o contentamento de estar um com o outro nasça da luta, do empenho de fazer essa relação dar certo. Nós não temos o direito de pegar os contos de fadas e trazê-los para a nossa vida como se nós tivéssemos a obrigação de desempenhar os mesmos papéis daqueles que estão escritos na literatura. Não. E é por isso, minha gente, que eu gosto de frisar sempre que o contexto da religião tem de ser o contexto do amadurecimento humano. Nós não podemos dobrar os nossos joelhos no chão para rezar a Deus, esquecendo as nossas causas.
Nós não temos o direito de viver uma mística que nos aliene, que nos impeça ou que nos prive de pensar as questões humanas. Nós não temos o direito de viver um relacionamento com Deus que não nos coloque na obrigação diária de olhar para aquilo que nós estamos vivendo, para aquilo que nós estamos escolhendo, para aquilo que nós estamos pensando. E dar uma limpada nesses excessos, né? Essa música fala justamente disso, essa que a gente acabou de cantar. Ela mostra os contrários da vida. Nada é só bom, nada é só ruim. O avesso tem seu lado direito. Um tecido, quando você olha para ele, você tem de pensar que existe um avesso que o sustenta, que é tão importante quanto o lado direito. De nada vale, né? Você fazer uma roupa bonita, com tecido de qualidade por fora, se você não dá a mesma qualidade ao tecido por dentro. É assim. A experiência humana é a mesma coisa. E nós vamos amadurecendo à medida em que a gente vai conseguindo articular a realidade com a meta. Ninguém pode viver sem meta. Sem objetivos, né? Sem objetivos um ser humano não vai longe. Mas o objetivo é sempre um fator que está ligado a um ideal. Ah, eu quero isso para mim. Mas o que eu reconheço hoje ainda não me dá condições de viver a realização desse objetivo. Então aí você vai se colocar, se equalizar no tempo do empenho. Mas que as suas metas, elas não desconsiderem o seu processo atual. Eu não posso ter uma meta que desconsidere o que eu sou. Eu preciso amarrar as minhas metas à minha realidade. E na realidade eu sempre posso interferir. Eu gosto de dizer isso sempre, porque para mim não existe uma maneira mais eficaz de você avançar senão por meio do empenho. Então, por exemplo, você ter um compromisso com você. Coisas simples, pequenas, de agregar, de você se tornar cada dia melhor. Uma palavra nova por dia, por exemplo. É uma boa maneira de começar a crescer. Ah, eu não posso fazer um curso, eu ainda não tenho dinheiro para estudar, para fazer isso, mas você pode aprender uma palavra nova por dia. E não só aprender aquela palavra nova, como começar a colocar no seu cotidiano, para ela entrar em uso. Às vezes eu fico pensando que a gente precisa ressuscitar as palavras. Existem palavras que estão caindo no desconhecimento. Por quê? Porque nós estamos cada vez mais pobres de vocabulário. Nós usamos sempre as mesmas palavras. E ficamos irritados quando alguém escreve alguma coisa que a gente não entendeu de cara. Por quê? Você precisa se exercitar. Eu gosto de ser desafiado diariamente por aquilo que fere o meu jeito de pensar. Você sabe que o conhecimento se estabelece em nós, é assim, né? Como se fosse uma ferida, como se você lesasse uma parte do músculo que depois cresce maior. É assim que a gente conhece. Eu recebo uma informação que eu não tinha, aquilo me incomoda, e eu entro dentro de um processo, né, de adequação. Não é que eu vou transformar a minha cabeça naquilo que eu recebi, não. Eu vou adequar a informação recebida com aquilo que eu tenho e fazer a minha síntese. É assim que a gente avança. Então na faculdade, eu me lembro, na faculdade de filosofia talvez tenha sido o momento em que eu mais aprendi na minha vida. Porque a filosofia são disciplinas que mexem muito com a gente. Retiram muita gente do senso comum, né? O que é o senso comum? A maneira como todo mundo pensa. Mas se de vez em quando alguém não nos retira desse senso comum e nos apresenta uma maneira nova de interpretar a realidade, a gente corre o risco de ficar acorrentado nas mesquinharias, né, do senso comum. Pensar diferente, pensar alto. Não era a proposta de Jesus? Ele não mudava a cabeça de quem ele encontrava para melhor, né? Ele fazia com que aquelas pessoas saíssem de um contexto antigo de interpretação de si mesmo, do outro, do amigo, da política, da religião, e fazia com que aquela pessoa avançasse aqui pela cabeça,
coração só muda depois que a cabeça pensou diferente. E é tão importante, minha gente, você sentir que você não está estagnado. Ainda essa semana, conversando com um amigo meu, que começou a fazer um curso de inglês, eu sempre dizia para ele: você tem facilidade de aprender línguas, você não pode só trabalhar. Tá certo que o trabalho, ele é importante nesse momento da sua vida, porque você está ganhando um pouco melhor, você está construindo um pequeno patrimônio para você, depois no futuro casar, ter filho, sei lá qual vai ser o seu projeto de vida, mas você não pode se permitir ficar somente no convencional. Tente fazer o sacrifício dessa época. E qual é o sacrifício dessa época? Acrescentar um curso de inglês, porque você precisa. Você tem facilidade. Você não pode desperdiçar os dons que Deus lhe deu. E aí no primeiro momento ele achou que aquilo ia ficar pesado no dia a dia dele. E essa semana conversando ele falou assim: ainda bem que eu escutei o seu conselho e me matriculei no inglês, porque eu estou me sentindo outra pessoa. No momento em que eu só trabalhava, ele dizia, eu estava acostumado ali, estava achando que estava bom, que estava interessante, estava o meu tempo todo ocupado, e eu chegava no final do dia. Mas de repente, quando eu me matriculei, quando eu comecei a fazer o curso, quando eu comecei a perceber que em 2 semanas de curso eu já tinha avançado muito, que ele tem facilidade, já tinha um conhecimento básico de inglês. Mas aquela oportunidade que ele se deu, sabe? Quando ele feriu o que já estava tudo certinho, o dia a dia dele estava certinho. E de repente ele vem e fere a estrutura daquela rotina, colocando um elemento novo que vai ser sacrificante para ele, vai exigir dele, vai. Mas quem disse que alguém cresce na moleza? Então, consciente de que fazer esse sacrifício agora vai conceder a ele a oportunidade de avançar, fez com que aquele rapaz, hoje, nesse determinado momento da vida, sinta-se bem com o sacrifício que está fazendo. Por quê? Percebeu que o ferimento já começou a cicatrizar. Ele já está se adaptando à nova estrutura de vida, contendo o curso de inglês. Gente, se a gente passa a mão na nossa cabeça todos os dias, se a gente olha com pena para a gente, se a gente olha com espírito de vítima, a gente tem 1000 motivos para deitar e dormir, achando que nós já fizemos tudo que tinha que ter sido feito. O ser humano, quando ele entra dentro do contexto da autopiedade, ele para de crescer. Ai, coitadinho de mim, olha como eu trabalhei hoje. Eu não tenho tempo nem para fazer uma caminhadinha, eu não tenho tempo para nada. Para com isso. Insira alguma coisa de novo na sua vida e faça de tudo para que isso que você fere. Então você tem uma rotina que já é pesada, eu sei, mas coloque alguma coisa que vai qualificar a sua vida. Incremente, ainda que seja, olha, a partir de hoje, meia hora do meu dia vai ser para ler. Eu preciso ler ao menos um livro por mês. Eu preciso acrescentar, ainda que seja 15 minutos de reflexão no meu dia. Eu estou muito agitada, eu estou tendo uma rotina, eu estou cuidando da minha casa o tempo todo, estou cuidando dos meus filhos, eu estou trabalhando e eu não estou tendo tempo para me equilibrar como pessoa. Sabe, você sentir que você está fazendo alguma coisa para o seu amadurecimento, para o seu avanço. Isso é religioso, minha gente. Você sabe que os padres do deserto, lá em 300 e pouco, logo depois de Cristo, né? Uma experiência muito próxima a Jesus, 300 anos, é muito mais próximo do que nós que estamos há 2000, né? Os primeiros padres, os monges que saíram e foram na direção do deserto, Santo Antão é o homem que inicia essa vida monástica no deserto, né? Você sabe que já naquela época, qual era a mística dos padres do deserto? Era chegar à disciplina da alma através da disciplina do corpo. Não temos como separar isso. Seria uma hipocrisia da nossa parte querermos viver uma mística que não passe pelo corpo, ou então querermos viver um cuidado com o corpo que também não passe pela experiência mística. Disciplina é a palavra de hoje. Nós estamos cada vez mais mergulhados num contexto que nos desobriga da disciplina, e isso é muito triste. É muito triste quando nós identificamos
que os nossos filhos estão ficando estranhos. Eles estão ficando estranhos a qualquer tipo de sacrifício. Porque a vida tem de ser assim, a vida nós temos que facilitar. Tudo bem, as facilidades de hoje, elas são muito boas. Mas elas não podem retirar de nós a oportunidade de vivermos a ascese e a disciplina que faz com que todo homem, toda mulher encontrem esse equilíbrio, esse amadurecimento. Para a gente poder se livrar das visões infantis, né? Uma maneira infantil de ver a realidade é tão nociva. Ela nos priva tanto de viver a vida como ela merece ser vivida. Primeira coisa é retirar essa história de que nós vamos ter uma vida feliz porque nós somos bons. Que nós vamos ter uma vida harmoniosa porque a gente fez isso, fez aquilo. Não, essa matemática não fecha. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, coisas boas acontecem com pessoas ruins. E na hora que acontece, os bons precisam recrutar todos os elementos que os tornam bons, para que eles tenham condições de compreender a vida. Para a gente parar de chorar, sabe, o leite derramado, para a gente começar a olhar a vida com um pouco mais de coragem, com um pouco mais de disposição, com um pouco mais de maturidade. Ninguém nos prometeu que seria fácil. Ninguém nos prometeu que tudo aconteceria como a gente quer. Ninguém nos prometeu que os nossos amores seriam perfeitos. Ninguém nos prometeu que as pessoas não nos trairiam. Ninguém nos prometeu que nós não perderíamos as pessoas que nós amamos. Ninguém nos prometeu que nós não teríamos de lidar com os contrários. Viver dói. Viver é doloroso sempre. Mas é possível extrair uma satisfação de tudo isso. E para isso, o processo religioso, para nos ajudar a entender isso. Sabe, é tão libertador quando nós entendemos que a vida é sagrada, mesmo quando acontecem coisas que não parecem ser sagradas. Que mesmo em meio a desgraças, nós podemos dar um sentido religioso a tudo isso. Que nós podemos compreender todo este processo humano como um dom a ser administrado de maneira santa. Eu hoje quero receber a vida, quero lidar com essa vida com maturidade, porque eu a compreendo como um processo santo. É santo viver, é sagrado viver. E eu não tenho o direito de negligenciar essa sacralidade da vida com as minhas infantilidades. Sabe, então, jogar fora todo esse arsenal de infantilidade que muitas vezes nós levamos. Permitir que Deus retire dos nossos olhos esse óculos que muitas vezes nos faz ver uma realidade cheia de florzinha bonitinha, mas que não corresponde àquilo que é. Olhar o outro com verdade, sem as nossas expectativas. Muitas vezes os nossos encontros não são possíveis, os nossos amores não são possíveis, é porque não é que a gente ama o outro, a gente ama as expectativas que a gente tem do outro. Isso é cruel. Quando a gente joga sobre o outro todas as responsabilidades que nascem da nossa maneira infantil de ver a vida, de ver o mundo, de ver as pessoas. Deus nos amadurece para que a gente tenha condições de compreender este refrão, que o verso tem reverso, que o direito tem um avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários. Mas mesmo nesses contrários, a gente pode ser muito, muito, muito harmonioso. E que a grandeza de uma alma depende justamente da capacidade que essa alma tem de reconciliar os contrários dentro de si. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.